paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Roberta Souza Santos e sejam muito bem-vindos ao meu canal Falar de Deus e com Deus. Hoje eu vim falar com os irmãos sobre o perdão, uma coisa que é muito difícil perdoar. E hoje nós vamos começar uma nova etapa, que é fazer a leitura. Na verdade, no caso, eu vou fazer o áudio da leitura deste livro, que se chama Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, Aprenda a Assumir o Controle da Sua Vida através do Perdão. Autora Joyce Meyer. É tremendo os livros de Joyce Meyer. Eu super indico para você. E hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo, que diz assim: Isto não é justo. Susana é uma mulher de 48 anos que cresceu em uma fazenda isolada em uma pequena cidade do Texas. Seus pais eram extremamente pobres, com uma renda baixa e meia dúzia de filhos. Susana era a mais nova. Sua personalidade radiante, suas belas feições e sua inteligência incomum lhe foram úteis desde cedo. Ela terminou o colegial e se tornou uma das melhores vendedoras no local em que trabalhava. Uma pequena empresa que confeccionava roupas. Posteriormente, iniciou o próprio negócio, confeccionando roupas para mulheres. Susana amava seu negócio. Por causa dele, ela se sentia realizada e importante. Por isso, se dedicava ao que fazia de todo o coração. Ela conheceu e se casou com o homem dos seus sonhos e eles tiveram 2 filhas. À medida que os anos se passavam, o negócio da família progredia e quando estava com 40 e poucos anos, ela e seu marido estavam dirigindo uma empresa multimilionária. O casal desfrutava de tudo o que a riqueza podia oferecer. Uma casa magnífica, carros, barcos e uma casa de veraneio. Eles viajavam de férias por todo o mundo. Suas 2 filhas frequentavam as melhores escolas e participavam dos círculos sociais mais proeminentes. Elas cresceram e tiveram carreiras de sucesso, formando suas próprias famílias. A vida não poderia estar melhor, ou pelo menos assim eles pensavam. Embora o casal frequentasse a igreja ocasionalmente, motivado por um senso de dever, o relacionamento deles com Deus não era pessoal e eles não consideravam genuinamente a vontade de Deus quando tomavam decisões. Até mesmo o seu relacionamento familiar era superficial, em vez de profundo, sincero e íntimo. Um dia, de repente e sem aviso, Susana soube que seu marido estava tendo um caso e que não era a primeira vez. Ela ficou em estado de choque, profundamente magoada. Ele não apenas era infiel, mas ela também descobriu que a empresa estava mergulhada em dívidas por causa dele e que um enorme montante de dinheiro havia desaparecido. Ele vinha desviando dinheiro da empresa que ela havia fundado e estava usando-o para se divertir
com suas namoradas e viver uma vida secreta. O casamento se dissolveu rapidamente e Susana ficou com um negócio que estava afundando em dívidas, à beira do colapso. Então, a economia quebrou e as vendas no varejo caíram vertiginosamente, o que resultou na quebra da empresa de Susana. A ira e a amargura que sentia contra seu ex-marido, a quem ela culpava por tudo, aumentavam dia a dia. Susana recorreu às filhas em busca de compreensão e consolo, mas elas se ressentiam pelos anos em que ela havia trabalhado tanto e deixado de passar tempo com elas. Elas também acreditavam que a infidelidade de seu pai era em parte devido ao fato de sua mãe amar o negócio mais do que qualquer outra coisa no mundo. As filhas de Susana estavam tão ocupadas com a própria vida e ignoraram as necessidades e os problemas da mãe, da mesma maneira que acreditavam que ela tinha feito quando precisaram dela. Susana precisava de apoio, mas não recebeu nada. Recorreu à irmã, mas acredite se quiser, ela pareceu se alegrar com o sofrimento de Susana. Susana achava que os seus anos de sucesso e vida fácil haviam se tornado egoísta e sem consideração. Um enorme abismo se abriu entre elas e ainda hoje, 8 anos depois, elas não se falam. Suas filhas, embora a tratem com educação, não telefonam, nem a convidam para visitá-las. Susana se tornou cada vez mais amarga e culpa a todos por sua infelicidade. Em nenhum momento ela considerou que alguns dos problemas pudessem ter sido culpa sua, ou sequer pensou na hipótese de perdoar e pedir perdão. Ela, então, irada com o seu ex-marido, tem raiva de si mesma por não ter visto que seu casamento e sua empresa estavam desmoronando bem adiante dos seus olhos. Está com raiva por suas filhas não terem feito mais por ela. E está com raiva de Deus porque a sua vida se tornou uma grande decepção. Quem não ficaria com raiva? A maioria das pessoas nessa situação ficaria irada, mas elas não precisariam ficar se entendessem o amor de Deus e soubessem que Ele já providenciou um escape para esse tipo de sofrimento. O número de vidas arruinadas pela ira e falta de perdão é impressionante. Algumas pessoas não sabem agir de outra forma e muitas delas são cristãs e sabem que há outra opção, mas não estão dispostas a escolhê-la. Em vez de superar seus sentimentos e fazer uma escolha melhor, elas vivem de acordo com eles. Elas se trancam em uma prisão de emoções negativas e seguem aos trancos e barrancos pela vida em vez de viverem-na de uma maneira vibrante e completa. Sim, a maioria das pessoas ficaria furiosa, mas há uma opção melhor. Elas poderiam fazer um favor a si mesmas e perdoar. Poderiam deixar de lado a decepção e permitir que Deus lhes desse
um novo foco. Poderiam olhar para o futuro em vez de olhar para o passado. Poderiam aprender com os erros e se esforçar para não cometê-los novamente. Embora a maioria de nós não esteja em uma situação tão terrível quanto a de Susana, certamente a lista de motivos pelos quais poderíamos ficar irados não tem fim. O cachorro do vizinho, o governo, os impostos, não receber o aumento de salário esperado, o trânsito, um marido que deixa meias e roupas íntimas no chão do banheiro, ou filhos que não demonstram nenhum reconhecimento por tudo que você faz por eles. Há também pessoas que são grosseiras conosco e nunca pedem desculpas. Pais que nunca demonstram afeto. Irmãos que são mais favorecidos do que nós. Acusações falsas, e a lista continua em uma cascata interminável de oportunidade nas quais poderíamos nos irar ou perdoar e seguir em frente. Nossa reação natural é ficarmos contrariados, ofendidos, amargos, irados e não perdoar. Mas a quem estamos ferindo ao abrigarmos essas emoções negativas? A quem nos ofendeu ou magoou? Às vezes, realmente ferimos as pessoas quando as excluímos de nossa vida por causa da ira, mas frequentemente elas nem sequer sabem ou se importam por estarmos zangados. Vivemos remoendo incessantemente o que nos aborreceu, relembrando a ofensa, vez após vez em nossa mente. Quanto tempo você gastou imaginando o que dizer à pessoa que o deixou furioso, enquanto ficava ainda mais angustiado nesse processo? Quando nos permitimos fazer isso, realmente ferimos muito mais a nós mesmos do que ao nosso ofensor. Estudos médicos demonstram que a ira pode causar todo tipo de coisa, desde úlceras e uma atitude negativa. No mínimo, ela é uma perda de tempo preciosa. Cada hora que passamos irados é uma hora desperdiçada e que nunca teremos de volta. No caso de Susana e de sua família, eles desperdiçaram anos. Pense nas vezes em que eles deixaram de ter comunhão por causa de toda a raiva que sentiam um dos outros. A vida é imprevisível, não sabemos quanto tempo nos resta com nossos entes queridos. É lamentável nos privarmos de boas lembranças e relacionamentos por causa da raiva. Eu também perdi muitos anos por causa da ira e da amargura gerada pelas injustiças que sofri nos meus primeiros anos de vida. Minha atitude me afetou de muitas formas negativas e isso teve efeito sobre a minha família. Pessoas tomadas pela ira sempre descontam a sua raiva em alguém, porque o que está dentro de nós sempre sai em algum momento. Podemos pensar que escondemos nossa raiva de todos, mas ela sempre encontra uma maneira de se expressar. As coisas que nos acontecem geralmente não são justas, mas Deus nos recompensará. Se confiarmos nele e obedecermos
a Ele. Querer vingança é um desejo natural, mas não é um desejo que podemos nos permitir. Se quisermos ser compensados pelo dano causado, podemos saber que Deus promete fazer exatamente isso. Ora, conhecemos aquele que disse: "A mim pertence a vingança. Retribuição e justiça plena podem ser encontrados em mim. Eu vou reembolsar, vou exigir a compensação, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará, determinará e resolverá as causas de seu povo." Hebreus 10, 30. Esse versículo e outros como ele me encorajaram a abandonar minha ira e amargura e a confiar em Deus para me compensar à sua maneira. Eu encorajo você firmemente a dar o mesmo salto de fé todas as vezes que sentir que foi tratado injustamente. As pessoas a quem precisamos perdoar geralmente não merecem ser perdoadas e às vezes nem sequer o desejam. Elas talvez nem saibam que nos ofenderam ou talvez não se importem. No entanto, Deus nos pede para perdoá-las. Isso poderia parecer extremamente injusto se não fosse pelo fato de que Deus faz por nós o mesmo que Ele nos pede para fazermos pelos outros. Ele nos perdoa vez após vez e continua nos amando incondicionalmente. Uma coisa que me ajuda a perdoar é dedicar tempo para me lembrar de todos os erros que cometi e que precisaram não apenas ser perdoados por Deus, mas também por outras pessoas. Meu marido foi muito misericordioso e cheio de graça para comigo. Durante muitos anos, enquanto eu estava passando pelo processo de cura do trauma do abuso infantil, estou convicta de que pessoas feridas ferem pessoas. Sei que magoei minha família e que era incapaz de construir relacionamentos saudáveis, mas certamente não fiz nada deliberadamente. Minha atitude era resultado da minha dor e ignorância. Eu havia sido ferida e só pensava em mim mesma. Estava sofrendo e por isso feria os outros. Eu realmente precisava de compreensão, de ser confrontada na hora certa e de receber toneladas de perdão. E Deus trabalhou através de Dave, meu esposo, para me dar essas coisas. Lembro-me agora das vezes em que Deus usou minha vida para fazer o mesmo por outra pessoa. Você já precisou ser perdoado? Tanto pelas pessoas quanto por Deus? Estou certa que sim. Lembre-se dessas vezes e isso o capacitará a perdoar quando for preciso. Meus queridos e amados irmãos, esta foi o primeiro capítulo do livro, parte A. Amanhã eu estarei continuarei com o primeiro capítulo do livro, parte B, para não ficar muito extenso e cansativo, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenha uma semana abençoada e daqui a pouco, mais tarde, teremos a nossa oração da noite, amém? Paz do Senhor.